Olá, meus alunos do curso Técnico em Eletromecânica. Hoje iniciamos mais uma sequência didática. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre o gráfico da função afim. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre a função afim, as características, lei de formação, variação da função afim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o gráfico e o estudo do sinal da função afim. Ok? Então, vamos ver o gráfico da função afim. O gráfico da função afim nada mais é do que uma reta. Porque a função afim ela é linear, então eu tenho um gráfico dela como sendo uma reta. Então, agora a gente já viu também a formação do gráfico, né? Como a gente consegue formar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o estudo do sinal da função afim. Nesse caso, a gente vai analisar o seguinte caso. É uma função f de x igual a x mais b igual a zero. O que é que vai acontecer? Eu sei que meu a tem que ser diferente de zero, não é isso? Porque senão fica uma função constante. Então, a observaçãozinha, o A tem que ser diferente de zero. E nesse caso, a gente vai analisar que o A é maior do que zero. Se o A é maior do que zero, a função é crescente. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Agora, vamos observar como vai ficar o gráfico. O gráfico dessa função afim. A raiz da função afim, a gente sabe que, para encontrar, sabendo que é f de x, então eu sei que nada mais é que x é menos b sobre A. Então, para me encontrar, a raiz da função é menos b sobre A. Vai ser justamente aqui, ó. E a gente vai pegar um pontinho B aqui, ó. O que é que vai acontecer? Como o meu A é maior do que zero, a inclinação da minha reta é para a direita. A gente pode ver que ela está inclinada para a direita. Aí aqui eu tenho a minha imagem. Valores maiores do que a raiz são o quê? Positivo, pois está acima do eixo X. Valores menores do que a raiz são negativo. E valores igual a raiz é nulo, porque o papel da raiz é justamente zerar a minha função. Então, de que maneira que é feito o estudo? Eu gosto de começar por aqui, ó. Se x é menor do que a raiz, então f de x é menor do que zero. Esse f de x é a nossa imagem. Se x é igual a menos b sobre a, que é a nossa raiz, então a nossa imagem é igual a zero, porque o papel dela é zerar. Se x é maior do que a nossa raiz, que é menos b sobre a, f de x é maior do que zero. Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? O estudo da minha função afim. Agora, quando eu tiver a menor do que zero, gente. Quando a for menor do que zero, eu vou ter que, aqui, ó, azinho menor do que zero, eu tenho que a minha função é decrescente. Lembrando que a tem que ser diferente de zero. Então, o gráfico vai ter inclinação para a esquerda agora, gente. Ó, a gente consegue observar aqui, ó. O gráfico tem inclinação para a esquerda. E o que é que vai acontecer? Ó? Desse lado aqui, ó, valores menores do que maior do que a raiz, ó, positivo, porque está, perdão, gente, negativo aqui, ó, porque o gráfico aqui, ó, que é a raiz e o gráfico está abaixo de zero. E para a minha esquerda, positivo. Então, como é feito o estudo? F de x é menor do que zero, então x é maior do que menos b sobre a. F de x é igual a zero, então x é igual a menos b sobre a. E f de x é maior do que zero, então x é menor do que menos b sobre a. Então, esse aqui foi o caso para quando o meu a é menor do que zero, e de cara a gente sabe que é uma função decrescente. Tem um exemplozinho aqui, ó. Estude o sinal da função real de variável real definida por y igual a x mais 1. Gente, a notação de y, eu já falei para vocês que eu posso escrever como sendo f de x é igual a x mais 1. Porque eu sei que f de x é igual a y. Primeiro passo a resolver. Então, a raiz aqui a gente descobriu que é quem? Menos 1. Não é isso? E eu tenho que o meu a é maior do que zero. Se o a é maior do que zero, a função é crescente. E se a função é crescente, a inclinação é para a direita. Então, eu tenho aqui, ó, que valores maiores do que a raiz são positivos e valores menores do que a raiz são negativos. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse caso, ele já usou y. Como a gente viu lá, a gente pode usar f de x e y. Só que eu gosto de usar mais f de x. Então, quando o x é menor do que menos 1, a minha imagem é menor do que zero. Então, ela é negativa. Quando x é igual a menos 1, eu tenho que meu y é igual a zero, porque o papel da raiz é zerar a minha imagem. Quando x é maior do que menos 1, eu tenho que a minha imagem é maior do que zero. Então, é positiva. Então, isso aqui nada mais é do que o estudo
do gráfico da minha função afim. Outro exemplozinho agora. Agora um exemplo com A menor do que zero. Nesse caso agora eu tenho aqui, ó, que A é menor do que zero. Porque A é o termo que acompanha x. Nesse caso é menos 2. E eu tenho que a minha raiz é quem? É 3. Então tá aqui a minha raiz. Inclinação para a esquerda, porque ela é decrescente. A gente sabe, quando A é menor do que zero, ela é decrescente. Então eu vou ter o quê? Que y será menor do que zero quando x for maior do que 3. Aqui, ó, esse valorzinho negativo. Y será igual a zero quando x for igual a 3. Porque nesse caso é o valor da minha raiz. E y será maior do que zero quando x for menor do que 3. Ok? Então é o estudo do gráfico da minha função afim. Então vamos lá para dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos fazer o estudo. Estude o sinal da função afim definido por f de x igual a menos 6x mais 72. Primeiro passo, eu quero um número que zero é a minha função. Então, eu preciso encontrar um x que faça tudo isso virar zero. Por isso que a gente iguala a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 6x mais 72 igual a zero. Então, menos 6x é igual a menos 72. Multiplicando todo mundo por menos 1, eu vou ter que 6x é igual a 72. Então, eu vou ter que x é 72 sobre 6. Então, eu tenho que x é igual a 12. Pronto. Descobri qual é a minha raiz. A raiz é igual a 12. E eu sei que o meu A é menor do que zero. Porque nesse caso A é menos 6. Então, vamos fazer o estudo aqui da função afim. Vou botar uma reta aqui. E vou botar outra com a inclinação dessa reta para a esquerda, porque ela é negativa. Aqui, ó, nesse ponto aqui é justamente a minha raiz, que é o valor que zera. Então, 12. Valores menores do que 12, que estão acima, são positivos, porque estão acima do eixo x. E valores maiores que 12 são negativos. Então, como é o estudo do gráfico? Eu gosto de fazer assim, fica mais claro. Quando x for menor do que 12, aqui, ó, x menor do que 12, valores menores do que 12, eu vou ter o quê? Peraí, vamos botar aqui. Quando x for menor do que 12, eu vou ter que f de x é maior do que zero. Certo? F de x é maior do que zero porque é positivo. Quando x for igual a 12, eu vou ter que f de x é igual a zero. E quando x for maior do que 12, eu vou ter que f de x é menor do que zero. Então, aí está o estudo da nossa função afim. Ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Pronto. Quarta questão. Diz o seguinte. Acerca da função real de variável real, definida por f de x igual a 3x menos 2, faça o que se pede. Então, vamos lá. Letra A. O que é que diz a letra A? Determine sua raiz. Determine sua raiz. Então, na letra A, eu vou fazer o quê? Eu tenho f de x igual a 3x menos 2. Então, eu preciso de um valor que zere essa função. Então, eu vou ter que 3x menos 2 vai ser igual a zero. Então, eu tenho que 3x é igual a 2. Então, eu tenho que x é 3 sobre 2, ou x é 1 meio. Certo? Então, a letra A, basicamente, é para vocês determinar. Na letra B, ele quer que a gente classifique. Como é que a gente vai classificar? A gente sabe que a gente vai classificar de acordo com A. Porque se o A for maior do que zero, a nossa função é crescente. Como ficou feio esse nome crescente? Vamos lá escrever melhorzinho. Crescente. E eu sei que o A menor do que zero, a nossa função é
decrescente. Então, nesse caso, eu tenho que o meu A é igual a 3. Se A é igual a 3, então A é maior do que 0. Se A é maior do que 0, a minha função é crescente. Certo? Então, a letra B já foi respondida. Letra C. Construa o gráfico. Gente, a construção do gráfico, eu sempre gosto de atribuir valores. Vou pegar aqui, ó. Pegar 4 valores e a gente constrói a nossa função. Vou botar aqui um valor aqui. 2, 3, 4. Pronto. Vamos lá. Pode ser 5 também. Eu vou atribuir qual valores? Eu vou botar aqui, ó. Aqui vai ser o valor de x e aqui o f de x, que a gente sabe que é igual a y. Eu vou botar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí eu vou começar a fazer o cálculo aqui, ó. Quando x for menos 2, quando x for menos 2, vai ser 3 vezes menos 2, menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2, menos 8. Então, a minha imagem é menos 8. Quando f de x for igual a menos 1, eu vou ter 3 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 3, menos 2, menos 5. Então, aqui vai ser igual a menos 5. Quando f de 0, eu vou ter 3 vezes 0, menos 2. Então, aqui vai ser igual a o próprio menos 2, porque tudo isso aqui vai zerar. Então, aqui, menos 2, que é justamente quando o x for 0. F de 1 vai ser 3 que multiplica 1, menos 2. Então, vai ser 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Então, o f de 2 vai ser 3 vezes 2, menos 2. Que aqui vai ser 6 menos 2, 4. Então, recapitulando, vamos lá. Quando eu substituir por menos 2, ficou 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2, menos 8. Quando eu substituir por menos 1, ficou 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. Quando eu substituir por 0, zerou, ficou menos 2. Quando eu substituir por 1, ficou 3 vezes 1, 3, menos 2, 2 igual a 1. E por 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Vamos só fazer um esboçozinho aqui do lado e como ficaria o gráfico. Certo? Vamos botar aqui. A gente sabe que o primeiro é o eixo X, né? E aqui o eixo Y. Aí eu teria 0. Quem foi meu X que eu coloquei aqui, ó? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Quem foi meu Y aqui, ó? Menos 8, menos 5, menos 2. Aí aqui 1 e 4. Então, quando o X foi menos 2, foi menos 8. Então, foi basicamente aqui, ó. Quando o X foi menos 1, Y foi menos 5. Então, foi basicamente aqui, ó. Quando foi 0, Y foi menos 2. Então, passou aqui, ó. Quando o X foi 1, também foi 1. Basicamente aqui. Quando foi 2, foi igual a 4. Então, ele faz o quê? Passa uma reta. Não sei se vai dar certo aqui. Vai, deu certo. Então, tá aí o gráfico da nossa função afim. Pode observar que a inclinação para a direita, porque eu sei que o A é maior do que 0. Ok? Então, aqui a gente encerra a nossa sequência. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo encontro.